Semana passada, a gente começou justamente a parte da fonte de baixa tensão, né? E quem estava na semana passada lembra que eu falei que a gente ia dividir a fonte em três partes e você não ia nunca mais ia olhar a fonte como um conjunto completo. Você sempre ia olhar ela em três partes, que é o bloco primário, bloco de controle e o bloco secundário. Até se você pegar, né, fontes maiores aqui, ó, tem uma da HP, uma outra da Samsung, da Brother, né, para mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Então, vocês lembram da semana passada? Quem estava na semana passada? E só me confirme. Ó, por exemplo, a fonte grande da Samsung, ó, aqui é a parte da fonte de alta tensão. Esse conjunto aqui é o conjunto de entrada, a fonte de baixa tensão. Então, vocês querem que dê uma revisada rápida aí? Só me confirme que a gente faz um lembrete, tá, pessoal? Não vou fazer tudo que a gente fez, que semana passada foi mais de 1 hora de aula, né? Então, a gente não vai refazer tudo aqui, mas dá uma relembrada aí. Quem estava semana passada aí? Lembra do conteúdo? Mauro, essas aulas vão para o curso? Sim, essas aulas vão ficar disponíveis para os alunos. Mas leva um tempo, né? Eu tenho que preparar, eu tenho que editar, cortar as aulas, botar algumas legendas e tal. Ela leva um tempo, mas depois fica disponível para os alunos. Mas eu peço que quem é aluno não deixe de participar com a gente, né? Porque ao vivo é a oportunidade de você assistir a aula, ter todos os detalhes, fazer pergunta, participar. Então mesmo, o Mauro acho que ainda não é aluno nosso, né? Mas mesmo quem é aluno, é uma oportunidade, né? De você estar ao vivo aqui com a gente, né? Você me dá o privilégio da tua companhia, já que eu estou disponibilizando, né, o meu tempo aqui para estar junto com vocês. Vocês também disponibilizam o tempo de vocês para estar junto comigo, né? E a gente se ajuda um participando com o outro, né? Mas depois de um tempo, isso daqui eu vou editar, vou cortar e vai ficar disponível para alunos, né? Então, quem não é aluno aí, é a oportunidade. Deixa eu só ver se eu consigo fixar aqui. Fixei aqui o celular da Dani para quem tiver qualquer outros tipos de dúvidas diferentes aí. Pode chamar a Dani. Mauro, tô chegando, será muito bem-vindo, parceiro. Quem tiver dúvida aí pode chamar a Dani aqui no WhatsApp, beleza? Então tá. Vamos dar uma revisada aqui em 10 segundos, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui, uma fontezinha aqui, ó. Que eu tinha comentado, né? Então quando você pega uma fonte, semana passada a gente começou justamente a parte da fonte de entrada. Quando você pega uma fonte de entrada, você vai começar a aprender a observar esse tipo de coisa aqui e tal. Você pega até uma fonte grandona dessa aqui, porque quando você pega só a fonte de baixa tensão, só a fonte de entrada, você até consegue identificar. Mas às vezes o pessoal se assusta, né? Quando pega uma fonte grande dessa aqui, uma fonte acoplada que chama, né? Por exemplo, tem essa da HP, tem essa aqui, grandona, da Samsung, né? Mas, quem está acompanhando a gente há mais tempo aí nas aulas sabe, né? Você já consegue identificar. Aqui, ó, os transformadorzinhos aqui, de geração dos sinais de alta tensão. E aqui, ó, a parte da fonte de baixa aqui, ó. A entrada dela tá aqui, ó. Entrada aqui da tomada. E, né, todos os sinais aqui, ó. Bloco primário, bloco de controle e o bloco secundário. Foi isso que a gente conversou semana passada. Por isso que eu falei que essa revisão ia levar 10 segundos. Por quê? A partir de hoje você vai começar a olhar ela em 3 partes, né? Ó, vou pegar uma... Tá mosquitarada aqui. Ó, pegar uma dessa daqui. Essas mais compactas aqui da Samsung é até mais fácil de ver. Me localizar aqui, ó. Então, tem aqui o bloco primário, que a gente falou semana passada. Principais funções do bloco primário. Retificar o sinal de entrada, filtrar sinais espúrios e ruídos elétricos e uma das funções principais que é proteção dos circuitos que vêm depois dele. Proteção do restante da fonte e do que vem de componentes e equipamentos ligados na saída da fonte, né? Então, principal função da fonte do bloco primário é a questão da proteção. E daí retifica, filtra sinais, filtra ruído elétrico para entregar para o segundo bloco, que é o bloco de controle. E o bloco de controle faz o que a gente chama, que é justamente a questão do chaveamento da fonte. A gente fala, fonte chaveada. A mágica hoje, para ajudar ainda, que o animal do meu vizinho ainda tá com a maquita ligada aqui ainda, né? Vou só esperar, tá, pessoal?
A cada alguns minutos, de vez em quando, eu vou ter que parar aqui. O desinfeliz teve o dia inteiro para fazer isso, ele vai fazer de noite. Então, de vez em quando, vai ter esse ruidinho de fundo aí, tá? Tem uma serrinha ligada aqui. O meu vizinho tá fazendo esse favor. Então, aqui, ó. Vou ter que falar um pouco mais alto aqui, tá? O bloco de controle, que é o segundo bloco aqui, ó, é justamente onde ocorre o chaveamento. Aqui é a mágica do chaveamento. É graças a essa tecnologia, a esse projeto do chaveamento, graças a alguém que algum dia inventou esse projeto do chaveamento, que você tem hoje uma fonte pequenininha. Porque há 40, 50 anos atrás, você não tinha como ter um transformadorzinho desse pequenininho aqui, né? Para fazer a transformação e reduzir um sinal de entrada aqui de 127 volts e você ter aqui 24, 12, 5 volts aqui, você tinha que ter um transformador, tinha que ter um mega transformador. E graças ao sistema do chaveamento, que na próxima aula a gente vai explicar, você tem um transformadorzinho pequeno, você tem um CI, transistor oscilador, que faz esse controle aqui, né? E o terceiro bloco, então a função do bloco de controle é fazer o chaveamento, principalmente. E ele recebe um sinal alto do bloco primário e ele reduz essa tensão. Então o bloco de controle entrega para o bloco secundário já a tensão, a voltagem reduzida, para 30 volts, para 24, para 12, para 5, para 3,5, algumas fontes com 2,5. Quem faz essa redução é o bloco de controle. E daí o último bloco, que é o bloco secundário, ele faz a limitação da corrente para entregar para os circuitos que vêm depois sinais estabilizados, limpinho. Ele faz a última, tem alguns capacitores aqui e diodos, ele faz a última retificação do sinal para entregar um sinal limpinho, porque aqui vai alimentar CI, né? Vai alimentar vários circuitos integrados ali, vários componentes sensíveis, painel, touchscreen de impressora e tal. Então não pode ter oscilação de sinal aqui, senão ele queima os componentes que vêm para frente, ou na melhor das hipóteses, né, não queima, mas essa oscilação não dá mau funcionamento. Eles vão ficar loucos, o CI não consegue funcionar se não tiver um sinal limpo e estabilizado. Então o bloco secundário ele limita a corrente, ele estabiliza a corrente para entregar um sinal limpinho. E hoje, o que nós vamos ver é o bloco primário, tá? Hoje a gente vai focar em todos esses componentes do bloco primário, tá? Como eu falei na aula passada, que você não vai mais ver isso aqui como um monstro, né? Você vai ver como 3 blocos. E eu quero, hoje, quando a gente terminar a nossa aula, que você olhar para o bloco primário, você vai saber cada um desses componentes. Eu vou falar. Nós vamos tratar de cada um desses componentes, tá? Antes de eu começar, me diz se você tem alguma dúvida, né, da aula passada ou dessa revisão super rápida, super de flash que eu fiz aqui. Tá tranquilo para vocês aí? Alguma dúvida em relação a esses 3 blocos principais, funções, né, de cada um aqui? Se tiver tranquilo para vocês, a gente vai começar a detalhar a questão do bloco primário.